requerer a retomada do imóvel a qualquer momento, tá? E aí é importante o locatário estar atento aos prazos, né, para renovação, para que não tenha prejuízos com relação às melhorias, benfeitorias que foram feitas no imóvel, tá? E até para que não perca o ponto comercial, porque ele tem uma expectativa de continuar com aquele ponto comercial, né? Mas muitas vezes acaba deixando passar esse prazo para renovatória da locação, tá bom? Então hoje vamos tratar aqui alguns pontos muito importantes, né? Começando já por esses prejuízos que o locatário pode ter, né? Frustrando o negócio pela rescisão por parte do locador. Então vamos lá. No contrato comercial, como eu falei, o prazo ele determina o fim do contrato de locação e a partir do final do prazo determinado no contrato de locação, o locador ele pode solicitar o imóvel de volta, né? Essa é uma questão, como o doutor Júlio diz, né, preto no branco. Então, não tem muito o que ser feito caso o locatário não tome providências antes, né? E aí, se for o caso de acontecer do locador solicitar o imóvel de volta, as benfeitorias elas não serão indenizáveis. Então, isso é muito importante, né, para que o locatário fique atento e já vá prevendo todas as hipóteses para a renovatória da locação para que não tenha esses prejuízos. Porque, vou dar um exemplo de um ponto comercial de restaurante, por exemplo, né, onde são feitas diversas melhorias no imóvel, tem que adequar cozinha, câmara de refrigeração, né, e tudo isso demanda um projeto bem elaborado pelo locatário, na maioria das vezes, né, que vai reformar o imóvel inteiro, e no final das contas ele acaba perdendo, tendo esse prejuízo com esse projeto para melhorias no imóvel, tá? E aí, esse ponto do risco do locador não renovar o contrato de locação pode acontecer, é comum, né? Porque muitos inquilinos não tomam essa precaução com relação ao prazo para renovatória da locação, né? E já pensando nesse prazo da renovatória da locação, é importante que o inquilino esteja atento qual é esse prazo, né? Então, se ele não tomar as precauções durante o contrato de locação, já prevendo o esgotamento desse prazo antes de 6 meses do contrato se encerrar, né? Ele possivelmente perderá o direito de continuidade desse contrato, tá? É, O locatário também pode ter um risco, né, de não observando esses prazos e não estando atento ao investimento que foi realizado, de não fazer um contrato de locação com um prazo determinado estabelecido, que eu acho que é o que a Maria Corradini estava falando, para que ele possa ter tempo suficiente para recuperar esse investimento, né? Então, aí é importante o locatário estar atento a essas questões, tá? Para que ele faça esse estudo prévio, já adequando o contrato, já realizando o contrato de locação com esse intuito, né, de permanecer no imóvel durante um tempo mínimo que seja possível recuperar os investimentos que foram realizados, tá? E é importante também dizer que esse prazo, principalmente nessas locações comerciais que vão delongar bastante tempo, né? O locatário tem que fazer um estudo prévio, tá? Ele mesmo tem que fazer esse estudo prévio, não só para a viabilidade do ponto comercial naquele local, que já foi o caso aqui do nosso escritório, ter que defender a imobiliária por conta de uma ação ajuizada pelo locatário, em que ele não fez esse estudo de viabilidade prévio e depois de contratar a locação, ele quis encerrar o contrato porque não era possível instalar aquele ponto comercial que ele queria no local. Então, esse estudo de viabilidade, é importante ressaltar isso, quem deve fazer é o locatário, tá? A imobiliária não tem que fazer esse estudo de viabilidade, ela, claro, ela pode
alertar, contando com a boa-fé, né, seguindo os princípios do contrato, mas não é uma obrigação dela. Então, o locatário deve estar atento para que não faça investimentos no imóvel, não faça contrato de locação antes de realmente saber se o ponto comercial que ele pretende seja instalado no imóvel é aceito naquele local, tá? E essa questão implica em muitos prejuízos para o locatário. Caso ele não faça esse estudo de viabilidade no início, né, e queira encerrar o contrato de locação, ele terá multa pela rescisão antecipada, com certeza ele terá prejuízos no imóvel, pode acontecer do locador solicitar que o imóvel seja devolvido da mesma forma que foi entregue, e aí todas essas reformas que foram feitas terão que ser desfeitas pelo locatário, se for o caso, né, caso o locador não aceite. Então, ele terá prejuízos com multa rescisória, reformas e também a perda do ponto comercial, porque não era o que ele estava esperando, né, já que tinha esse intuito de se prolongar a locação, mas por conta desse estudo de viabilidade não ter sido feito antes, ele pode acabar perdendo o interesse nessa locação e aí ter que arcar com esses prejuízos, tá? É importante trazer, pessoal, é que o risco de mesmo podendo comprar o imóvel, né, o locatário ter o direito de preferência na compra do imóvel, ele não podendo fazer, ele não poderá, né, ter para si o direito de preferência, já que ele não pôde fazer naquele tempo, né? Então, o direito de preferência é uma questão também que atinge muito as locações comerciais, né? Porque os imóveis, eles são, como eu disse aqui no início, são reformados para melhorias, então o valor do imóvel acaba subindo bastante, tá? E aí o locatário não podendo exercer o direito de preferência, ele muito provavelmente vai perder o direito de reaver esse imóvel para si, né? Quando não tiver sido preterido. O que esse preterido não tiver sido comunicado sobre a intenção de venda por parte do locador, então o locador não comunicou ele, fez a venda para outra pessoa, mas sem a possibilidade do locatário fazer o pagamento integral desses valores, ele não poderá requerer esse direito de preferência para ele. Então, o prazo de locação, o direito de preferência, essas questões são um pouco são menos protetoras do locatário no contrato de locação comercial do que no contrato de locação residencial, né? E aí temos alguns cuidados que este locatário pode ter, tá, para evitar esses prejuízos, né? Como, por exemplo, eu disse, o estudo de viabilidade, fazer esse estudo prévio para ver se será aceita a locação, aquele ponto comercial naquele determinado local, né? Evitar prejuízos que seriam com obras desnecessárias, né? Melhorias que não foram autorizadas pelo locador. Tudo isso deve ser bem equacionado para que ele não tenha um prejuízo ao final da locação, tá? Evitar a rescisão antecipada por parte do locador, e aí é o que eu disse sobre o cuidado de manter as boas normas de convivência daquele local, né, as normas do condomínio, não realizar nenhuma quebra contratual, é, inadimplemento, tudo isso deve ser bem equacionado para que o locador não tenha esse direito de rescindir a locação, já que ele tem essa, essa expectativa de continuidade daquele ponto comercial. Então, se ele tiver algum problema, o que é comum, né, principalmente como houve na pandemia, né, que muitas empresas quebraram por conta de não poder exercer atividade comercial, e aí teve um reajuste por parte do locador, muitos entenderam, deram desconto, deram período de carência, né, para que pudesse ser mantida a locação, mas não seria obrigatório. Claro que pela situação que a gente estava vivendo, se tornou normal, né, realizar aquilo, de acordo com, como eu disse, com os princípios, principalmente da boa-fé, e aí os locadores abriram uma exceção para que pudesse ser mantida a locação. Mas
Em tempos atuais, situações normais, isso dificilmente acontecerá, né? A gente sabe que os locadores são rígidos, eles querem que os contratos sejam cumpridos na íntegra. Se tem juros de 1%, é para aplicar os juros de 1%, mesmo que o atraso seja um dia. Então, tudo isso é muito importante, para que o locatário não seja pego despreparado, né? E acabe perdendo esse ponto comercial de forma antecipada, já nem cumprindo todo o prazo da locação, tá? Eh, e aí, como eu disse, é importante também ele buscar os direitos dele para que a locação seja mantida, né, mesmo após o término do contrato. Como eu disse, na locação residencial, o contrato ele se renova automaticamente, há a possibilidade, o locador tem que dar 30 dias para pedir o imóvel de volta. Se for com menos de 30 meses, ele não poderá pedir, somente em algumas hipóteses, mas na locação comercial, não. Encerrou o prazo da locação. Se o locatário não tiver realizado a renovação do contrato por novo prazo determinado, ou não tiver ajuizado uma ação renovatória, né? Ele vai perder o imóvel muito provavelmente, porque o locador tem o direito de encerrar a qualquer momento. Pediu o imóvel, o locatário tem que devolver, tá? E outros aspectos importantes também, como eu trouxe, né, é a questão da viabilidade. Porque se o locatário não fizer essa viabilidade antes do início da locação, ele terá que, que correr o risco de não ser aceito aquele ponto comercial e sofrer os prejuízos tanto do contrato como do próprio local ali, caso ele já tenha instalado alguma clínica, que não pode, tá? Aí temos alguns pontos aqui que são com relação ao prazo da locação, tá? Por que isso, pessoal? Porque como o locatário, nesses pontos comerciais, ele tem essa expectativa de continuar com o estabelecimento dele, né? E para ele ter esse direito renovatório da locação, é importante que ele contrate a locação com pelo menos 60 meses ou mais, tá? Para que a locação tenha uma duração mínima de pelo menos 5 anos, ok? É, e aí ele cumpre os requisitos da locação, tem que ser por escrita também, não é uma locação verbal, né? Então, principalmente contratos comerciais, é importante, como é um negócio, né? E aí no negócio é preto no branco, o que está descrito no contrato vai ser cumprido, tem que ter um contrato escrito. E um contrato bem feito, como eu disse, para garantir todas essas questões, essas garantias, né, que o locatário tem de acordo com a lei, tá? E aí tem que ser um contrato com pelo menos 5 anos para que ele possa ter esse direito de renovar a locação, tá? Sem essa informação, o locatário que aluga por 12 meses, né, e mesmo o negócio dando certo, ou ele pagar o preço que o locador quiser para continuar na locação, né, é, ele pode ter um prejuízo muito grande, porque se ele fizer um contrato de 12 meses e, eu vou fazer um teste nesse local, eu fiz a consulta de viabilidade, está tudo certo, mas eu quero fazer um teste. Então, eu quero um contrato de locação de 12 meses. E aí, depois de 12 meses, ele fez todas as reformas no imóvel, como eu dei o exemplo de restaurante, né, que são diversas reformas. Deu certo o negócio, está sendo muito frutífero, mas encerrou os 12 meses, o locador pede o imóvel de volta. E aí ele não tem o direito de renovar a locação por conta desse prazo do contrato. E por ser um negócio preto no branco, encerrou o prazo estabelecido, ele pode retomar o imóvel. E aí o locador exige, olha, locatário, encerrou o prazo do contrato, o aluguel era R$ 12.000 desse imóvel, e agora que encerrou, o prazo era de 12 meses, eu quero o imóvel de volta. Ou, se for o caso, eu quero que você pague R$ 15.000. Então, faz um aumento muito abusivo e prejudica o locatário, ele pode muitas vezes não conseguir cumprir esse aumento, e aí vai ter que sair correndo, tendo esse prejuízo, né? Não vai poder questionar esse valor, porque
o imóvel da locação, o locador escolhe o valor do aluguel e, claro, se depois de algum tempo, mas aí é preciso o prazo, né, de 12 meses, de 36 meses pelo menos, para que o locador possa ter direito, locatário, o locador possam ter direito de revisar o valor do aluguel, né, e aí seria ação revisional. Então, neste caso específico, no contrato de 12 meses, não teria esse direito. Ele teria que acatar o valor que o locador está solicitando, ou, se for o caso, desocupar o imóvel. Então, o prazo com menos de 60 meses no contrato de locação comercial, ele é muito prejudicial ao locatário, tá? Eh, e aí, essa questão do prazo com menos de 12 meses, o locatário que está fazendo o teste do negócio naquele local, fez tudo certinho, consulta de viabilidade, conseguiu ter um bom êxito ali, né, na sua empresa, naquele local estabelecido, ele acaba se colocando numa situação de maior prejuízo, né, porque se ele tivesse feito um contrato de 60 meses, ele teria alguns direitos, como fez o contrato de 12 meses, por ser um teste, muitas vezes com medo da multa pela rescisão antecipada, né? Então, ele acaba tendo esse prejuízo, ele coloca na balança, muitas vezes, né? Qual é o prejuízo por uma rescisão antecipada e qual seria o prejuízo ao final do contrato de locação, mas os locatários não sabem desses direitos, né? Eles se confundem com relação aos prazos. Então, muitos, é comum fazerem prazos de menos de 60 meses, com 12 meses, e aí acabam correndo o risco de não terem esses direitos preenchidos, né, para que pudesse exercer, tá? É, então, algumas considerações, né? O locatário que entende a locação daquele imóvel como boa para o negócio, né? Seria justamente ele fazer essa consulta de viabilidade, né? No início da locação, ou melhor, antes de contratar a locação, para que não possa ter esse prejuízo de uma rescisão antecipada, né? É, faça essa consulta de viabilidade não só para a possibilidade de instalar o ponto comercial, mas também para verificar qual seria um tempo médio para recuperar o investimento que está sendo feito, e aí fazer o contrato de locação com base nesse tempo médio de recuperação do investimento, né? E aí um exemplo que o doutor Júlio nos deu esses dias é um investimento de R$ 300.000, né? Ou se recupera em 5 mil por mês, mais ou menos, a gente contaria com um prazo de 60 meses. Tá? Então, ele precisaria de, no mínimo, 60 meses naquele local para recuperar um prejuízo de um investimento de 300 mil, tá? Caso ele tenha um lucro de pelo menos R$ 5.000 por mês. Tá? Então, o tempo mínimo, sem contar com interrupções, né, com dificuldades que possam acontecer, fatores externos, né? Então, é importante o locatário ter essa ciência que o tempo mínimo para que ele esteja naquele local será o suficiente para recuperar o investimento que foi feito. E aí fazer o contrato de locação com relação ao prazo de acordo com esse tempo mínimo. Claro, é o mínimo, sempre contando com uma margem a mais, é o que nós indicamos, para que ele não tenha esses prejuízos, né, se o locador decidir encerrar o contrato de locação. É, e aí, com relação a esse tempo mínimo, já trazendo aqui, nesses exemplos dos investimentos, né, se ele fizer um contrato de locação de 12 ou 24 meses, vamos dizer, e tiver esse investimento de mais ou menos R$ 300.000, considerando um lucro de R$ 5.000 por mês para recuperar esse investimento, ele com certeza, pelo menos o investimento que ele fez, ele não vai recuperar, tá? Se ele fizer com um contrato de 12 a 24 meses. Então,
é importante o locatário estar ciente dos seus direitos, mas também estar ciente de todo o investimento que está fazendo e qual será uma base para recuperar esse investimento, porque ao final da locação, se houver a rescisão do contrato, ele não será indenizado. Então, o empreendedor, né, esses locatários residenciais, comerciais, desculpa, ele não busca iniciar a locação já contando com prejuízo do investimento. Ele inicia a locação para reaver esse investimento e ainda ter lucro. Então, se ele não adequar o prazo do contrato de locação, ele com certeza terá um prejuízo, tá? Então, o prazo do contrato de locação, pessoal, é uma questão muito importante. Ele não deve, em hipótese alguma, ser escolhido de forma aleatória, ou por bom senso, ou muito menos por medo de pagar uma multa rescisória na locação, porque é um risco. A locação comercial já é um risco, né? Ter a locação comercial, é um empreendimento que está fazendo, então é importante contar com alguns prejuízos, calcular qual será a forma de ter menos prejuízos caso alguma coisa dê errado, né? Então, esse prazo ele deve ser estabelecido com base no período mínimo para renovar a locação, que aí seriam 60 meses, tá? 5 anos, cumulado com um período razoável para recuperar o investimento que for feito no imóvel. Então, se o inquilino ele quer ter o direito de renovar a locação, mas sabe que mesmo tendo aquele prazo de 5 anos, ele não conseguirá reaver o investimento que foi feito, ele deve fazer um contrato de locação com prazo maior para que, além do direito de renovação, ele possa reaver o investimento. E aí, muitas vezes, tudo bem, eu fiz o contrato de locação para 60 meses, eu tenho o direito de renovar a locação, mas eu não vou querer renovar a locação ao final do prazo. Porém, o investimento que eu fiz, eu quero recuperar. Então, para se precaver e não ter que ter despesas, né, com gasto de advogado para fazer a ação renovatória e tudo mais, o inquilino deve planejar, nesse exemplo aqui que eu dei, né, pelo menos 60 meses para recuperar o investimento. Ele teria que fazer um contrato de 120 meses, seriam 10 anos, né? Então, ele deve acumular o período que ele deseja ficar no imóvel e garantir os direitos de renovar a locação. Além desse período, ou melhor, acumular esse período do contrato de locação para ter esse direito de renovar a locação, com o período mínimo para reaver o investimento que foi feito. Tá? Então, neste exemplo aqui de um investimento de 300 mil, recuperando 5 mil por mês, já seria necessário 60 meses para renová-lo, para reaver esse investimento. E para que o inquilino possa ter o direito de renovar a locação, mais 60 meses. Então, ao total, 120, o que daria 10 anos. Tá? Então, um prazo considerado razoável, né, para um empreendimento em que vai ter um investimento de, no mínimo, 300 mil, seriam 10 anos, porque a gente, aqui, nesse caso concreto, né, seria a conta que a gente fez para poder reaver o investimento e garantir esse direito de renovar a locação, tá? E aí temos outro problema também, que acontece muito durante a locação, a questão do valor do aluguel, né? O locador, muitas das vezes, é um problema gerado pelo locador, tá? Parte do locador. Ele vê o imóvel dele se tendo aquelas benfeitorias, né? Gerando muitos frutos. E, olha, inquilino, a partir de agora o aluguel vai ser tanto, né? Ou o inquilino achando que o aluguel tá muito alto, o locador quer abaixar. Mas muitos não sabem desse direito e dessa possibilidade de renegociar o valor do aluguel durante o prazo da locação, tá? Então, o aluguel pode ficar mais alto que o valor de mercado, ou no decorrer da locação ele pode ficar abaixo do valor de mercado, e aí uma parte ou outra terá um prejuízo,
e eles têm o direito de ter esse equilíbrio, né, mas não sabem, tá. Então, qual é o prazo para que o locador, tanto o locador como o locatário, possam solicitar a revisão desse valor do aluguel, e se for o caso, por meio de ação revisional. Esse prazo é de 3 anos, a partir da última definição do aluguel, ok? Então, vamos considerar que o contrato de locação se iniciou em novembro de 2022, lá atrás, tá? E agora, eu, como locatário, né, em novembro de 2025, vi que o valor do aluguel está muito superior ao valor de mercado, porque surgiu um outro ponto comercial ao lado, que aí diminuiu o valor da locação por conta da concorrência, enfim. Tiveram fatores externos que fizeram com que o valor da locação médio, né, de mercado diminuísse. E aí eu já estou há 3 meses, 3 anos, né, pelo menos, lá no meu imóvel, chego para o locador, peço essa solicitação para a redução do valor do aluguel, não é feita, e aí eu tenho esse direito de solicitar a ação revisional do aluguel, tá? E aí o juiz vai definir o valor dali em diante, ok? E para equilibrar essa relação comercial, tá? É importante trazer que, mesmo eu tendo o direito de acionar a justiça para revisar o aluguel, esse direito ele deve ser muito bem, como que eu posso dizer, aplicado pelo locatário, no sentido de não ter um risco nessa ação revisional, porque ele pode estar achando que o aluguel é outro, e aí o locador informa, demonstra que o valor do aluguel é ainda superior ao que ele estava cobrando, e aí tem um prejuízo na ação, tá? Então, nessas ações, o que o juiz fará? O locatário vai apresentar um valor menor, o locador vai apresentar um valor maior. Então, o juiz tem que equilibrar essa relação. Como que ele fará isso? Ele solicitará uma perícia judicial, tá? Para avaliar o valor de mercado e o aluguel para ser arbitrado judicialmente. E aí o perito vai avaliar esse valor de mercado, vai trazer para o juiz qual é a média do valor de mercado, e o juiz, analisando toda a situação, né, inclusive principalmente o caso concreto, ele vai fixar o valor de acordo com o que ele acha ideal. Claro, é muito provável que ele fixe no valor de mercado, de acordo com a análise do perito, né? Mas ele vai fixar o valor com o que acha ideal, tá? E, neste caso, mesmo o locatário tendo esse direito de solicitar a revisão do aluguel, é importante de se precaver nesse sentido, para não ter uma surpresa, né, e o juiz fixar um valor maior do que ele estava pedindo. Qual seria essa precaução? Já contratar um assistente técnico, né, antes mesmo de ajuizar o processo, para que esse assistente ele faça a avaliação do imóvel e diga para o locatário: olha, locatário, você tem o direito, mas não seria o ideal, porque o valor de mercado está abaixo do que você está pagando, né? Ou está acima do que você está pagando, e aí não seria reduzido o aluguel. Ou, locatário, você tem esse direito, o valor que você está pagando de fato está acima do valor de mercado, então elaborará-se um laudo pericial, tá? Para poder instruir a ação. E aí, instruindo a ação com um laudo pericial, sendo que o juiz, com certeza, designará um perito judicial para avaliar aquele imóvel, muito possivelmente o perito já poderá seguir a diretriz que foi trazida pelo assistente pericial antes da ação ser ajuizada. Tá bom? Então, essa questão é muito importante o locatário estar ciente também, que não basta ter o direito,
para entrar na justiça, porque esses valores de causa são elevados e com certeza podem trazer um prejuízo com relação à sucumbência caso ele perca, tá? Apesar de ter o direito, é importante avaliar todas as questões, ok? Além disso, essa análise prévia, né, que nós chamamos de assistente pericial, seria um avaliador técnico mesmo que fará a análise antes do inquilino, né, neste exemplo, entrar com a ação revisional. Ela pode também diminuir diversos gastos com advogado, porque uma análise pericial ela é feita com o principal objetivo de trazer ao inquilino a realidade do caso. Então, se o inquilino vê, olha, eu tenho aqui um aluguel de 15 mil, o valor de mercado é 14 mil. Bom, nessa redução de R$ 1.000, né, o que representaria menos de 60 mil ali a economia nesses 60 meses, pode ser, seria o ideal, né, o que o inquilino desconsiderasse essa diferença, por ser uma redução muito, muito pequena. E aí, se ele entrasse com ação judicial, ele teria maiores gastos, né, do que poderia recuperar nesses 60 meses com essa economia de 60 mil. Tá? Então, fora os reajustes também, né, que o valor do aluguel vai ser reajustado, mas considerando uma redução pequena desse valor de aluguel com a ação judicial, é preciso ver os custos dessa ação, os custos processuais, né, para saber se essa ação de fato traria um benefício para ele, porque pode ser que os gastos que ele tenha com a ação sejam maiores do que ele teria com essa redução do aluguel, ok? Então, o desequilíbrio dessa relação comercial, né, com relação ao valor do aluguel, se está ou não adequado com o valor de mercado, ele pode ser suprido a cada 3 anos da última fixação do aluguel, feito? Reduzindo ou aumentando. É importante que o locatário esteja ciente disso, que a cada 3 anos pode haver uma necessidade de aumentar ou reduzir esse valor do aluguel. Tá? Até que alguém tenha alguma dúvida, quer compartilhar alguma situação? Eu tenho uma dúvida. Meu nome é Vianney, tudo bom? Vianney, tudo bem? Vamos lá. Digamos que a pessoa estava no imóvel, o inquilino permaneceu um tempo e ele viu que não vai ser compensatório ele permanecer devido aos cálculos que ele fez e acha que o negócio dele não vai funcionar direito, vai ser mais prejuízo ele continuar. Então, seria mais Uhum. viável para ele pagar as multas de contrato, né? E arcar, talvez, com o investimento que ele já tenha feito. Perfeito. Por padrão no mercado, como que seria o cálculo dessa multa? Qual é a de praxe? Seria assim proporcional? É errado? Vou colocar 5 aluguéis de multa, ou Uhum. 10 aluguéis, ou só. Como é que é praticado no mercado de forma justa, né? Esse eu queria entender. Perfeito, Vianney. Muito boa sua pergunta, porque um dos casos, né, que a gente trouxe do locatário fazer um contrato com um prazo menor para não correr esse risco, né, da multa. Mas a multa hoje é usual que ela seja praticada no valor de 3 aluguéis, tá? A multa pela rescisão antecipada. E essa multa ela é proporcional ao tempo que restar cumprido o contrato, tá? Então, temos um contrato de 60 meses, o inquilino cumpriu 36, ele terá uma multa proporcional com relação aos 24 meses restantes. Tá bom? Então, é proporcional mesmo. E o usual, como eu disse, é praticar ela no valor de 3 vezes o valor do aluguel, como está na lei do inquilinato. Ótimo, obrigado. Nada. Alguém tem mais alguma pergunta? Então vamos lá.
renovar o contrato de locação com um valor menor do que o locatário pretende, né. No final do contrato de locação, o locador, ele sempre quer majorar o valor do aluguel, né, isso é comum. Então, quando a locação é com menos de 60 meses, o inquilino não terá outra opção senão acatar o novo valor do aluguel que o locador está propondo, tá? Porque, como eu disse, ele não terá o direito da renovatória da locação, tá? Então, se fizemos um contrato de 12 meses, ele está encerrando hoje, eu pagava R$ 15.000 e o locador pede para eu pagar R$ 18.000 a partir de agora, ou eu acato essa situação, ou eu tenho que deixar o imóvel, tá? Porque contrato de locação comercial, preto no branco. E aí a importância de se precaver é, se acontecer uma hipótese dessa, infelizmente o locatário vai ter que arcar com esse valor, né? E aí é a hora dele tomar alguma providência. Já teve um prazo mínimo de 12 meses de teste, ele está vendo se o negócio está fluindo ou não, se aquele negócio trará o, o investimento que ele teve de volta, né, durante pelo menos 60 meses. Então, ele pode, já tendo esses prejuízos, né, de ter que arcar com um valor maior que o locador está exigindo, seria o momento, se ele não tomou as precauções atrás, de buscar as devidas correções no contrato de locação, tá? E aí, já teve esse período de experiência, como eu disse, aí o ideal já seria contratar com 60 meses, pelo menos, tá bom? Porque aí o locatário ele tem o direito de renovar, ele pode renegociar o aluguel durante a vigência da locação, passado 3 anos, para o valor de mercado, tá? Caso ele fique superior ao que vinha sendo praticado. Mas quando a locação é, é com menos de 60 meses, ele não tem esse direito. Nessa hora, o locatário ele tenta continuar pagando o que já estava pagando, né? Ou tenta não aumentar muito o valor do aluguel, porque se o locador ele exige que esse valor seja pago, aí é negociar da melhor forma possível para demonstrar que aquele valor do aluguel vai ficar muito elevado ao valor de mercado. E aí, se for o caso, tem que acatar mesmo a situação, né? Então, se na verdade o locatário ele já soubesse que o valor da locação seria renovado por um valor maior do que seria o valor de mercado, muito provavelmente ele não teria feito o contrato de locação com menos de 60 meses, tá? Mas, como eu disse, praticamente a maioria dos locatários não toma esse cuidado, né, e acaba sofrendo esse prejuízo. É, então, sem saber disso, e como ele vai saber disso, né? O locatário não sabe qual é o valor de mercado desse imóvel que eu quero alugar. Ah, o locador está propondo 18.000, então está dentro do valor de mercado? Não sei. Ah, eu acho que é 15.000. Está dentro do valor de mercado? Não sei. Então, para ter essa baliza, né, entre qual seria o valor de mercado ideal ali do imóvel, o ideal também é que esse empreendedor, né, a gente já sabe que vão ter alguns custos, inclua dentro desses custos uma avaliação prévia para saber, olha, eu quero alocar aquele imóvel, esse imóvel está dentro do valor de mercado? Se não, eu tenho como negociar com o locador alguma redução? Então, ele tendo essas informações antes de contratar a locação, ele não terá prejuízo com o aumento do valor espontâneo do aluguel, porque já foi definido de uma forma mais clara no início da locação qual seria esse valor de mercado, né? Vai poder contratar a locação com um prazo ideal para ele, para que ele tenha o direito de renovar, revisionar esse valor do aluguel caso suba muito ou caso fique muito abaixo, né? Terá o direito da renovatória da locação ao final dos 5 anos. Então, é importante que ele tenha todas as informações antes de iniciar o contrato, tá? Para que ele não tenha qualquer prejuízo.
E aí, outra questão muito importante, né, que poucos locatários fazem, mesmo aqueles que fazem o estudo prévio de qual o valor de mercado, fazem um contrato de locação de 10 anos, para ter o tempo da renovatória da locação, revisional do aluguel, não ter esses prejuízos, né, com relação ao investimento, porque vai ter um tempo considerável para ele recuperar esse investimento. O locatário ele não averba o contrato de locação na matrícula do imóvel. E aí temos um grande problema, tá? Porque o locador, ele pode vender o imóvel a qualquer tempo, certo? E aí falamos do prazo de locação, não tendo o locatário o dinheiro, o valor, né, para comprar o imóvel durante essa compra e venda, mesmo que ele não seja preterido na compra e venda, ele não poderá solicitar a esse direito de preferência. E para isso, para solicitar esse direito de preferência, ele teria que depositar judicialmente o valor do imóvel na integralidade, e pode ser que ele não tenha esse direito, ele não tenha esse valor para depositar, então ele não vai ter o direito de preferência. Ok, mas e o direito de vigência desse contrato de locação que estava durante o prazo de 60 meses? Ou até 10 anos, que seriam 120, né? Como que fica nesse caso? Olha, neste caso, se o locatário não estiver averbado o contrato de locação na matrícula do imóvel, ele não terá o direito de vigência da locação. Então, temos dois direitos do locatário: o direito de preferência para a compra do imóvel, tá? Que se ele for preterido e não depositar integralmente o valor do imóvel, ele não poderá fazer nada, terá que acatar aquela venda. E temos o direito de vigência do contrato de locação. O direito de vigência, para que o locatário tenha direito a exercer, tenha esse direito e possa exercer esse direito, ele tem que averbar o contrato de locação na matrícula do imóvel, para dar ciência a terceiros que aquele imóvel está alocado por um prazo determinado. E aí, esse terceiro que adquire o imóvel com o contrato de locação averbado na matrícula, ele terá que respeitar aquele prazo que foi estabelecido, tá? Então, se o locatário não faz essa averbação, ele não terá esse direito de vigência do contrato de locação. E aí é importante, pessoal, trazer as informações dos cartórios atualmente, né, com relação às assinaturas. O locatário tem que levar o contrato de locação no cartório para fazer a averbação deste contrato. Hoje é comum que os contratos sejam assinados por assinatura digital. E aí o cartório não aceita. Então, se o locatário já sabe dessa intenção, faça assinatura caneta, reconheça com firma ou pelo formato ICP Brasil. E aí sim é aceito pelo cartório, né? Ou também pelo e-notarial, que é uma própria assinatura digital do cartório, tá? Vianney. Então, se pelo que eu entendi, ele perde completamente o direito por não ter a averbação, tanto de preferência quanto de vigência, né? E se ele tiver o contrato de locação, lá no contrato tem as cláusulas de quebra de contrato de ambas as partes por não cumprir. Mesmo tendo essas cláusulas, por ele não ter averbado, ele não tem o direito a uma indenização em caso de venda do imóvel por parte do locador. Perfeito. Ótima pergunta, Vianney. Vamos lá. Uma coisa é o direito de preferência, tá, Vianney? O direito de preferência ele já está previsto na lei, então não precisa ter averbação na matrícula do imóvel, ok? Então, para que o locatário tenha esse direito de preferência e possa exercê-lo, se o locador não fizer a comunicação da venda, para ele exercer esse direito de preferência e ter o imóvel para si, ele terá que depositar o valor integral do imóvel, tá? Então, esse é o direito de preferência na compra do imóvel. O direito de vigência, que é a vigência do contrato de locação durante aquele prazo determinado,
esse sim precisa estar averbado na matrícula do imóvel para que ele tenha esse direito. Porque com a averbação na matrícula do imóvel, a gente sabe que é de praxe ter que emitir documento básico, matrícula do imóvel para fazer a venda do imóvel. Então, ele estará lá averbado esse contrato de locação e este contrato de locação estará à ciência de terceiros. Qualquer pessoa que desejar comprar aquele imóvel vai retirar a certidão de ônus e vai saber que tem um contrato de locação vigente. Então, se o locatário não fizer a averbação desse contrato de locação na matrícula do imóvel, o direito de vigência ele já não terá. Então, se ele for vendido o imóvel e o novo locador, o novo proprietário, solicitar que ele saia do imóvel, ele terá que sair. E aí, com relação à indenização, teremos um direito à indenização, porque ele tinha uma expectativa de continuidade desse contrato de locação, tá? Com relação às benfeitorias, muito provavelmente ele não terá esse direito. Porque a lei já prevê que ele não terá direito às benfeitorias voluntárias que forem feitas ao imóvel, certo? E essa indenização será com relação a custos com mudança, né? Alguns custos que ele pode ter para locar outro imóvel ali de imediato, mas não será uma indenização com relação a todo o investimento que ele teve. É importante que o locatário fique ciente disso. Tá? Então, uma indenização, ele terá o direito a uma indenização por conta dessa quebra da expectativa de continuidade do contrato de locação, tá? Mas, com certeza, na maioria dos casos, né, não vai, essa indenização não vai reaver todo o prejuízo que ele está tendo, principalmente com o investimento. Entendi. Muito obrigado. Muito bom. Então, pessoal, é importante que os locatários, né, tenham como é que eu posso dizer, esse espírito mesmo de precaução, tá? No início da locação, antes mesmo de contratar a locação, fazer todos esses estudos, né? Valor de mercado, viabilidade, qual seria o prazo mínimo para reaver o prejuízo, né? Ou os investimentos, tá? Calculando nisso, esses prejuízos, esses custos, o locatário terá uma maior facilidade para avaliar qual será o prazo ideal para ele. Tá bom, é, bom, e aí, com relação a esses prejuízos, né? Se o contrato de locação estiver averbado na matrícula do imóvel, e for um contrato de locação comercial por mais de 5 anos, além de garantir o direito de vigência deste contrato com relação ao novo proprietário, o inquilino ainda poderá renovar, poderá seguir com a locação, mesmo que o imóvel tenha sido vendido, porque ele terá o direito de renovar a locação ao final por mais 5 anos. Tá? Então, é importante o inquilino estar ciente dessas questões, porque mesmo que o imóvel seja vendido e ele tenha averbado o contrato de locação, ele pode não só continuar com a locação durante esse prazo determinado, mas também solicitar a renovatória da locação por um novo período de 5 anos. Ok? É, E aí temos alguns pontos que eu trouxe dessa precaução, né, que seria a contratação por parte do locatário, principalmente, de de uma avaliação técnica daquele imóvel, para saber se aquele imóvel realmente não só vai atingir o que ele precisa, que são as adequações próprias do imóvel, como no exemplo de um restaurante, como eu disse, teremos a cozinha, câmara de refrigeramento, né? Então, são estruturas que não é todo imóvel que comporta esse tipo de estrutura, tá? Então, ele teria que fazer esse estudo, né? Estudo de viabilidade é muito importante e os locatários, pelas experiências que nós estamos tendo aqui recentemente,
não vêm fazendo esse estudo, muitas vezes porque não sabem ou porque desconsideram a importância, né? E também para adequar já no início da locação um valor de aluguel condizente com o valor de mercado. Tá? Então, essa avaliação técnica prévia será muito importante, não só na fase inicial, que é a fase de contratação, mas durante a vigência do contrato, porque se for o caso de uma ação revisional, ele já terá uma avaliação técnica para instruir essa ação revisional, tá bom? E, por fim, mas não menos importante, né, é a questão de contratar um advogado especialista em direito imobiliário para que possa verificar junto com o locatário qual é o objetivo dele e quais serão as implicações do contrato de locação da forma como ele está fazendo. Porque, como eu disse, com 12 menos de 60 meses, ele não terá diversos direitos, que é o da revisional da locação e do aluguel e a renovatória da locação. Ele pode perder o imóvel se for objeto de venda, caso não esteja verbado na matrícula do imóvel. Tá? Então, são questões muito importantes para tomar medidas preventivas, tá? Para manutenção desse ponto comercial, não só durante o prazo da locação, mas também após o prazo da locação. Então, por isso a manutenção do ponto comercial e evitar que ele tenha esses prejuízos com o investimento, né, já fazendo uma estimativa do que seria um prazo mínimo para reaver esse investimento, e também a rescisão antecipada por parte do locador, ok? Então, é muito importante esse estudo prévio, principalmente antes da assinatura do contrato de locação, e o locatário ele pode ter prejuízos consideráveis, né, nesse tipo de locação comercial, e não será possível reaver esses prejuízos de forma judicial, se ele assim desejar. Tá? Então, tendo o cuidado prévio, ele possivelmente não terá surpresas durante a locação. Ok? Alguém tem alguma pergunta? Quer compartilhar algum caso? Bom, se não, eu compartilho aqui esse caso concreto, tá, que nós tivemos, que foi uma locação comercial. O locatário ele fez a contratação da locação comercial, ele tomou a precaução com relação ao prazo, tá? Ele fez uma locação comercial com prazo considerável de 60 meses, porém não realizou o estudo da viabilidade, né? E aí, quando foi instalar de fato a clínica que ele queria, era uma clínica de podologia. Clínica de podologia naquele edifício específico, ele se deparou com a situação de que não podia. A administração do DF não autorizava aquele tipo de estabelecimento comercial naquele local. Então, ele já vinha pagando aluguéis durante pelo menos 3 meses, né? Ele fez diversas benfeitorias no imóvel, mudou a estrutura do imóvel para adequação da clínica, tá? E depois de 3 meses, ele viu que não poderia ser realizada, né, ser exercida aquela atividade comercial naquele local. Então, são 3 meses de prejuízos com aluguel, prejuízos com o investimento e ainda gerou a questão da multa pela rescisão antecipada. Aí nós tivemos que entrar na negociação para tentar equilibrar essa multa com o locador, mas o locador tem todo o direito de cobrar a multa na integralidade. Então, será muito pouco provável que ele abra uma exceção, né? Porque, como eu disse, pessoal, o contrato de locação residencial, o inquilino é muito protegido, tá? Agora, no comercial, é negócio, é preto no branco. O que está no contrato de locação vai ser cumprido. Então, se tivermos uma multa de 3 meses o valor do aluguel, proporcional ao tempo que resta cumprir, o inquilino cumpriu 3 meses do contrato de 5 anos, que seriam 60, ele terá que pagar uma multa proporcional a 57 meses de locação.
Então, olha o prejuízo que ele teve. São 3 meses de aluguel, que pagou de forma. Pagou e não vai reaver esse valor, né? Investimentos no imóvel, que ele fez os investimentos e também não vai reaver, porque o locador não deve indenizar, tá? E agora a multa antecipada que o locador quer cobrar na integralidade e está certo se conseguir o contrato. Bom, então, são questões muito importantes, tá? Para que a imobiliária possa instruir o inquilino, muitas vezes, né? A gente sabe que a imobiliária atua principalmente por parte do locador, né? Mas, claro, como eu disse, com relação ao princípio da boa-fé, o que a imobiliária puder instruir, está tudo certo. Mas lembrando, pessoal, eu não estou falando da imobiliária falar, ó, não faz esse contrato aqui com menos de 60 meses que você não vai ter o direito. Não é isso, né? A imobiliária diz, olha, tem que fazer o estudo de viabilidade, faça o estudo, tudo mais. É o inquilino quem tem que fazer, né? Mas, se ele quiser contratar com 12 meses, tudo bem, a imobiliária vai contratar. Ela não vai falar, não contrate, porque você não tem esse direito. Quem tem que buscar essa precaução é o inquilino. Ou contrate o avaliador, como eu disse, para fazer a análise do valor de mercado, ou contrate o seu advogado para que ele possa estar bem instruído numa relação dessa. Tá bom? É isso. Se alguém mais tiver alguma consideração, pode mandar. Lembrando que todas as quintas-feiras estaremos aqui, né? Hoje com o tema de locação, na próxima quinta-feira com o tema de compra e venda. Se algum de vocês tiver algum tema para sugerir, pode mandar para a gente, que a gente vai estar acatando na medida do possível. Ok? É isso, pessoal. Ótima quinta-feira a todos. Avante. Até Valeu, Lucas. mais. Muito obrigado, cara. Show de bola. Bom demais, Parabéns. Ionei. Obrigado, doutor. Muito boa aula. Excelente. Até mais, pessoal. Aguardo vocês na próxima quinta.